Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Amigos, mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional diário. É sempre uma grande alegria e uma ótima oportunidade para compartilharmos da palavra do nosso Deus soberano, aquele que governa sobre todas as coisas. É muito bom podermos estar divulgando esta palavra, podendo estar falando desta palavra. Nós temos falado sobre os elementos da alegria a partir da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, dos versos de 3 a 8. E nós já falamos de 4 desses elementos da alegria. Alegria das lembranças, alegria da intercessão, alegria da comunhão e alegria da perfeição. Agora nós vamos falar sobre a alegria do afeto, os versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz, escrevendo à igreja filipense, ele diz: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Jesus Cristo. O que nós vemos nestes versos é que a alegria de Paulo atinge o mais alto nível quando ele apresenta esse quinto elemento da alegria, a alegria do afeto. Não pode haver alegria maior ou mais emocionante do que aquela alegria produzida por uma profunda e permanente afeição genuína pelos outros. Quando Paulo fala, é justo que eu me sinta assim, a palavra grega que ele usa, dikaios, indica mais do que uma mera convivência. Ela expressa uma retidão moral nesse contexto. Então, ser justo diante dos homens. Então Paulo fala, olha, é justo, é reto que eu me sinta assim por causa de vocês. Vocês têm demonstrado este amor pelo reino de Deus. Isso me tem produzido uma grande afeição, uma grande alegria. Então, Paulo, ele está aqui exultante em adoração a Deus pela afeição que ele tinha com aqueles irmãos, porque eram irmãos que defenderam o evangelho, confirmaram o evangelho, eram participantes da graça, eram participantes do reino, eram pessoas que investiam no ministério de Paulo, eram pessoas que amavam o apóstolo Paulo, e isso ajudava a aliviar o sofrimento do apóstolo que está numa cadeia. Então ele lembra com grande afeto a alegria para ele produzida. Então é produzida uma grande alegria por causa do afeto que ele tem por aqueles irmãos. É algo que o tocou de uma maneira muito profunda. O afeto daqueles irmãos. Então havia uma influência na vida daqueles irmãos para a alegria do apóstolo Paulo. Então ele estava feliz, ele estava contente, ele estava exultante em Deus por causa da vida daqueles irmãos. Então, irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, então, ele tinha este afeto muito grande por aqueles irmãos que o ajudaram em todo o ministério. Eram pessoas que realmente traziam, tinham um coração que realmente produzia afeição no apóstolo Paulo. É muito bom, queridos irmãos, quando nós podemos, de fato, ter esta alegria na afeição que sentimos por outras pessoas. Pessoas que colaboram conosco no Evangelho, pessoas que estão dispostas a dar a sua vida, se necessário, pelo reino de Deus, a estarem, de fato, nos apoiando. Especialmente em tempos difíceis,
em tempos de angústia, em tempo onde muitos preferem se esconder e não anunciar e não falar de Jesus Cristo e não serem participantes da graça de uma maneira clara, é muito bom quando nós temos pessoas em que nós podemos confiar e saber que elas estarão ao nosso lado, nos ajudando, nos abençoando e sendo pessoas que estão ao nosso lado na batalha, no dia a dia, na trincheira, lutando juntos pelo Evangelho. Então isso produzia no apóstolo Paulo esta alegria também na vida daqueles irmãos. Ele tinha boas lembranças, ele intercedia com alegria, a comunhão entre eles produzia alegria, a perfeição completa que só o Senhor dará e a afeição completavam assim no apóstolo Paulo os elementos da alegria. Que possamos ser assim, que Deus assim também nos abençoe. Uma palavra de amor, uma palavra